INSS urgente, você precisa assistir esse vídeo, me acompanhe até o final e, é claro, não esqueça de ajudar outras pessoas. Talvez não seja o seu problema, mas talvez seja o problema de alguém que você conheça. Então compartilhe esse vídeo agora no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Vou pedir para você deixar um comentário para que eu possa trazer mais informações no futuro e já aproveito para agradecer a todo o carinho que eu recebo nos comentários desse canal. Um forte abraço a todos, gratidão a todos que são inscritos. Vou fazer um convite especial para você que quer receber informações, mas ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque é de graça, eu não cobro nada por esse trabalho informativo. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe os vídeos do canal. Acontece que alguns pedidos do INSS recentemente têm recebido negativas, principalmente devido ao problema aí de poucos funcionários e eles terem que trabalhar aí com um grande número de processos. Não existe tempo suficiente às vezes para ver se você tem realmente o direito e eles estão negando tudo. Um exemplo, você que, por exemplo, recebe ali um auxílio-doença e não tem condições de voltar a trabalhar, pede uma perícia médica para ver se transforma isso em aposentadoria por invalidez, é natural que o INSS corte o seu pagamento. Não há um problema, né? Se sua saúde foi completamente restabelecida e se você tiver aí plenas condições de retornar ao trabalho. Mas, infelizmente, não é isso que geralmente acontece. Aliás, os números que chegam, né? Os números são enormes aí, quase a metade dos benefícios junto ao INSS, e não só benefícios por incapacidade, benefícios por idade, por tempo de contribuição. Existem milhões de ações contra o INSS discutindo justamente o resultado dessas negativas da Previdência Social. São perícias que são negadas, enfim. A única solução hoje viável está sendo aí a justiça. Fornecer algumas dicas para vocês aqui, eu vou trazer nesse vídeo, para serem percorridas por aqueles que estiverem nessa situação. Ou seja, fui até o INSS e fui surpreendido com uma negativa. Contudo, as orientações não são apenas para quem tem benefício por incapacidade, como o auxílio-doença, que for cortado, mas também para aqueles que nem sequer chegaram a começar a receber um benefício do INSS. Você teve o benefício cessado ou negado, precisa saber que existem 3 caminhos que precisam ser percorridos. E é aqui que eu peço um grande favor para vocês. Compartilhe essa informação. Quais são esses caminhos? Eu vou explicar cada um deles separadamente. O primeiro deles é o recurso administrativo. Assim que você recebe a informação que foi negado, por exemplo, a prorrogação aí do seu auxílio-doença, você tem o prazo de 30 dias para você entrar com um recurso administrativo perante o próprio INSS. Então, recurso administrativo é quando você vai fazer um processo dentro do INSS. Para esse recurso, não precisa obrigatoriamente de um advogado ou mesmo de qualquer outra pessoa. Basta você preencher um formulário simples que existe lá no próprio INSS, o INSS vai fornecer. Também está disponível no site ou aplicativo Meu INSS. Nesse formulário que você vai preencher do recurso fornecido no INSS, você deve escrever o motivo pelo qual deve voltar a receber o seu auxílio-doença ou o motivo pelo qual você acredita ter direito àquele benefício que foi negado. Não vale dizer que é porque você está desempregado ou porque está sem dinheiro e tem contas para pagar. Você precisa relatar o que realmente dá direito ao seu benefício. Se for por problema de saúde, relatar as suas doenças, os sintomas que elas causam e como tudo aí, isso afeta na sua capacidade para o trabalho, deixando você sem condições para trabalhar. Se for por outros problemas, apresentar os documentos que comprovem o seu direito. O ideal é você juntar, ou seja, anexar, né, como se fosse grampear ali, a esse formulário lá do INSS, os exames que comprovem cada uma das doenças que você descrever, ou a documentação que comprove aí o tempo de contribuição. A regra
é que quanto mais documentos você tiver, vai ajudar, né? Em relação aos benefícios por incapacidade, quantos mais exames, laudos, receitas, relatórios, atestados você tiver, maiores as chances de sucesso, não apenas aí nesse recurso administrativo, mas também se você partir para a justiça. Por exemplo, se o seu problema de saúde é na coluna, é sugerido que você apresente todos os exames que você tiver, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, etc., bem como atestados médicos, receitas, declarações que você faz aí, tratamento contendo as seguintes informações, que há quanto tempo você tem esse problema, com qual frequência, para quais problemas, né? Com qual a evolução, quais as limitações que você apresenta para o trabalho e se existe previsão de recuperação. Se for por falta de contribuição, você tem que juntar documentos que comprovem que você estava trabalhando e contribuindo para a Previdência, desde que isso, às vezes, não está lá no INSS, você pode juntar a sua documentação. São extratos de contrato de trabalho, extratos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, enfim, documentos que comprovem. Então, você tem que juntar essa documentação. Geralmente é difícil ter muitos documentos, então, por isso que eu digo, nunca espere, desde já vai juntando a documentação. Nos casos de problemas de saúde, documentos médicos, principalmente para quem faz tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, é complicado de arrumar, porém, você deve ter em mente que a quantidade de documentos médicos influencia no aumento de chances de sucesso no seu recurso dentro do INSS. Assim, a pessoa que apresente apenas um documento ou um atestado tem menos probabilidade de ter o seu recurso provido. Não estou dizendo aqui que não tenha chances de você ganhar esse recurso dentro do INSS, do que aquela que tem aí mais documentos, 2, 3 documentos, né, se for documentos médicos, exames recentes, atestados, declarações, assim por diante. Outro aspecto importante para quem faz o recurso dentro do INSS é ser considerado aí nesse caminho do recurso administrativo o tempo de demora a ser julgado. Então, nessa primeira opção que nós temos para quem teve o benefício negado ou indeferido, né, como se fala, é o tempo que demora para ser julgado dentro do INSS. Obviamente que é muito difícil dizer qual é o prazo que o INSS demora para julgar esses recursos, mas, de maneira genérica, a gente pode afirmar que costuma demorar de 5 até 10 meses. Esse prazo varia muito de acordo com o estado e a cidade que a pessoa reside e até mesmo a Câmara de Recursos que vai fazer o julgamento. Como em tudo na vida, algumas são mais rápidas e outros não. Considerando que costumam ser pequenas as chances de se ganhar esse recurso dentro do INSS, então, essa primeira opção de fazer o recurso dentro do INSS, as chances de você ter um êxito desse recurso são muito pequenas, pois os próprios médicos do INSS é que analisarão aí os argumentos dos documentos, acumulado aí também a documentação, são funcionários que vão prestar serviços para o INSS que vão falar se você tem direito a uma aposentadoria ou benefício ou não. Infelizmente, o acumulado de toda essa demora para julgarem um recurso administrativo, o recurso do INSS, muitas pessoas acabam desistindo desse caminho. Eu mesmo só recomendo para aquelas pessoas que não querem, de modo algum, entrar com uma ação na justiça contra o INSS. Então a saída é esse recurso, para quem não quer ir para a justiça. Também é bastante útil para aqueles casos em que o valor a ser solicitado é baixo e que nem sempre compensaria entrar com uma ação na justiça. Por exemplo, no caso de ter deixado de receber alguns dias de atestado médico, não compensa você entrar na justiça. Devo aqui também lembrar, contudo, que a relação do recurso administrativo tem que, como objetivo, aí, transformar o benefício, né, às vezes, por exemplo, um benefício de auxílio-doença comum ou previdenciário, nós temos o comum é o B31, nesse exemplo. Transformar em B91, que é o auxílio-doença acidentário ou por acidente de trabalho. Nesses casos é bastante útil esse caminho e muitas vezes você consegue ganhar logo de cara. Então é um meio mais satisfatório. Então quando é apenas para
um erro simples, transformar um auxílio-doença em auxílio-doença por acidente, aí o recurso é mais rápido, porque foi reconhecido o direito, está apenas mudando a modalidade do benefício, para dar mais direitos a essa pessoa. Tá? Então, caso o seu recurso dentro do INSS seja provido, você ganhe, tenha sucesso, isso é, o resultado favorável para você, uma vantagem é que o INSS vai pagar todas as parcelas que você esperou, todas as parcelas atrasadas do benefício, isso é, retroativo desde a data em que deixaram de ser pagas, ou seja, do dia que você pediu e não recebeu ou do dia que você deixou de receber. Em linhas gerais, esses são os aspectos que nós vamos considerar aqui importantes sobre o recurso dentro do INSS. Então vamos ver agora outras opções que você tem. A segunda opção, para você que teve o seu pedido negado no INSS, é pedir um novo, começar tudo de novo. Pedir uma nova aposentadoria, um novo auxílio. No caso do auxílio-doença, recomenda-se, se você quiser alguma opção mais rápida do que o recurso dentro do INSS, você pode optar por requerer novamente o benefício do auxílio-doença, mas não... você não vai ter a continuidade daquele primeiro, aquele que você recebia e foi cortado. Assim você vai receber um novo benefício. Então vamos lá, por exemplo, você fez um pedido de benefício por idade, teve negado, pode ser que seja mais rápido você pedir um novo. Só que se você fizer isso, você não tem continuidade no direito àquele. No caso do auxílio-doença é a mesma coisa. Se você foi lá e não conseguiu, você pode pedir um novo, mas não tem nenhuma relação com aquele antigo. Assim, você vai ter um novo pedido. Para pedir um novo auxílio-doença, por exemplo, você vai precisar de pelo menos esperar 30 dias a contar da data do seu benefício anterior que foi negado, foi cortado. A razão de ter que esperar esse prazo é que durante esses 30 dias você teria à disposição o seu recurso administrativo. Mas se você não quiser fazê-lo, tudo bem. Senão você só precisa esperar esse prazo de 30 dias para pedir um novo benefício junto ao INSS. Uma vantagem desse caminho, isso é, se pedir um novo auxílio-doença, é que você terá uma resposta bem mais rápida do que se fosse esperar no julgamento de um recurso administrativo. Também pode acontecer de, no dia da perícia do auxílio-doença, você ser aí avaliado por um médico diferente daquele que recusou ou cessou o seu benefício anterior. Talvez esse outro médico tenha uma opinião diferente sobre o seu problema de saúde e a sua capacidade para o trabalho e poderá deferir o seu benefício. Não pense que isso é raro, pelo contrário, acontece muito, acontece com frequência. É óbvio que deve-se relembrar, médico é um ser humano e como tal, cada um tem uma personalidade diferente, pensa de maneiras diferentes. Alguns são rigorosos e insensíveis com o sofrimento alheio, enquanto outros são mais humanos, empáticos, preocupados com o bem-estar do próximo. Esse é um dos motivos pelos quais uma pessoa que é avaliada por 3 ou 4 peritos diferentes, cada um deles tem uma opinião sobre aquele problema de saúde. Além disso, outro fator bastante importante, mesmo um homem tendo um problema de depressão, por exemplo, pode acontecer de ser avaliado por um perito que seja ginecologista. É um exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Ou seja, não é um perito naquela área da medicina. Então, se entrar com um pedido de novo benefício, pode acontecer de ser periciado por um psiquiatra, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, e ter mais condições técnicas de avaliar as condições de saúde. Se você conseguir fazer com que a sua perícia ocorra em outra agência do INSS ou até mesmo em outra cidade, é quase certeza que será avaliado por um médico diferente daquele que recusou ou cessou o seu auxílio-doença anterior, aumentando as chances de ter um resultado mais favorável. Uma desvantagem em fazer esse novo pedido é que, se for deferido, você conseguir, você não vai receber atrasados. Isso aí os benefícios que você não recebeu lá anteriormente, você não consegue porque você vai estar pedindo um novo benefício. Desde a data aí, né, que deixaram de pagar anteriormente, né, que você foi lá, foi cessado ou que chegaram a negar o seu benefício, você passa a receber desde a data
que fez o novo pedido, então não tem direito a atrasados. Então, primeira opção, quando tem um benefício negado, fazer um recurso. Segunda opção, pedir um novo benefício. E existe uma terceira e última opção, que eu vou explicar para vocês agora, é a ação na justiça contra o INSS. O terceiro caminho, mas não menos importante, é claro, é o de ingressar com uma ação judicial contra o INSS buscando restabelecer o seu benefício, mesmo aí a concessão, se for o primeiro pagamento, no caso, né, que você tenha começado aí. Algumas pessoas, quando tem um benefício por incapacidade temporária cortado ou negado, elas procuram imediatamente a via judicial. Já outras preferem tentar lá no primeiro, que é o recurso dentro do INSS. Depois ainda tem que fazer um novo pedido de benefício e apenas no último caso resolvem a judicialização em questão. Essa é uma opção de escolha da pessoa. Então, como eu disse, se você tem um benefício negado ou cortado, algumas pessoas preferem fazer recurso no INSS. Lembrando que esse recurso vai ser julgado, ele pode demorar, em alguns casos, até anos e pode ser negado. Aí você vai ter que buscar um novo benefício ou ir direto para a justiça. É uma escolha de cada uma das pessoas. Não existe melhor caminho aqui nesse caso, ou pior escolha. Apenas deve ser feita aí de maneira consciente acerca das vantagens e desvantagens de cada um. Com essas informações, eu procuro estar aqui oferecendo para vocês situações em que cabe para dentro da sua. Assim, devido ao caminho judicial, deve-se estar ciente a alguns fatos importantes aqui que eu vou revelar para vocês. Um deles é o tempo. Para quem vai para a justiça, é uma opção mais demorada, sim. É impossível falar o prazo que vai demorar um processo. Por experiência, já vi ações aqui demorarem, aqui no escritório que eu trabalho aqui há 18 anos, 5 meses. Tem algumas que demoraram 8 meses e também tem algumas que passaram de 15 anos, é isso mesmo, ou até mais. Recentemente, em 2020, durante a pandemia, foi solucionada uma ação que demorou 18 anos. Então, parece absurdo, mas se trata de uma realidade, uma vez que foram feitos recursos e não foi o advogado quem fez. Foi o próprio INSS que negou a ação, havendo a necessidade, portanto, de uma defesa. Vários fatores influenciam no tempo do processo, como, por exemplo, se a ação, se ela for proposta na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, se será juizado especial ou justiça comum, em qual cidade, para qual vara será distribuída, qual perito será nomeado pelo juiz. Tem uns que entregam o laudo em 30 dias, tem outros em mais de um ano, entre outros fatores. Tem cliente aqui do escritório que eu trabalho que, no caso, o médico perito demorou mais de um ano para entregar, a justiça teve que fazer uma ordem de busca e apreensão, então, infelizmente, demorou mais de um ano para entregar uma perícia médica. Já aconteceu de entrarmos com a ação das antigas, né, e que encontraram na mesma ocasião duas ações aí na mesma semana, ou seja, praticamente ao mesmo tempo. Uma ação se encerrou com cerca de 1 ano e 8 meses, né, depois de ajuizada, uma aposentadoria por invalidez concedida, a pessoa teve direito ao benefício, e a outra levou mais de 8 anos. Situações como a vara para a qual foi distribuída cada uma das ações, o perito escolhido, a qualidade, né, do laudo pericial entregue, foram cruciais em ambos. Então não tem como comparar um processo como o outro. Como eu disse, tem processos que duram 6 meses e outros que demoram anos. Apesar do tempo de duração de um processo ser algo aí que varia muito, nós podemos afirmar com certeza aí que pode demorar de 3 a 6 anos uma boa ação, em média. Então vamos lá. É óbvio que em alguns lugares existe aí decisões mais rápidas e outras mais demoradas, como nós vemos aí em todo o Brasil, depende da quantidade de processos que existem naqueles fóruns. Então, como eu disse, aqui é onde eu trabalho, no interior de São Paulo, tem ações que podem demorar 6 meses e outras que podem demorar, em média,
de 3 a 6 anos. Não é uma definição que é feita pelo advogado, não são escolhas feitas pelo escritório. Depende de todos os fatores daquele processo. Uma questão muito comum que eu vejo sempre quando a pessoa entra com um processo na justiça, ela fala: eu ouvi falar da tutela antecipada, eu quero que o advogado peça. No escritório que eu trabalho, além da antecipação de tutela, nós pedimos outros benefícios a favor da pessoa. Tá? Felizmente, para aliviar um pouco do sofrimento causado pelo longo tempo que pode durar uma ação contra o INSS, existe a tutela de urgência, também conhecida aí de maneira mais leiga como tutela antecipada, ou simplesmente como liminar. Posso afirmar que a tutela antecipada é o sonho de quase todos os clientes que pedem uma ação na justiça. Quando se entra com a ação na justiça pedindo, por exemplo, para voltar a receber um auxílio-doença, o restabelecimento do auxílio-doença, a regra geral é que apenas no final do processo, após a resposta da contestação, que é uma fase do processo, quando o INSS responde, o resultado da perícia médica judicial e de todas as demais defesas feitas ao longo do decorrer dessa demanda é que o juiz vai decidir se o INSS deve ou não voltar a pagar o benefício que foi cortado. Então, como já visto, isso depende aí, pode levar até anos para ter essa antecipação de tutela. Entretanto, a lei permite que, em determinados casos, o juiz antecipe o resultado final, podendo obrigar o INSS imediatamente a voltar a pagar esse auxílio que foi cortado. Evidentemente que para o juiz adotar a medida tão drástica de antecipar esse pagamento antes do processo acabar, né, que quebra a ordem natural do processo, ele precisa de fortes indícios que demonstrem a plausibilidade daquilo que está sendo pedido ali, também de que a pessoa não tenha condições de esperar até o final desse processo. Então, para conseguir provar tudo isso, volto aqui ao que eu já disse antes, nesse mesmo vídeo aqui, para que consiga o máximo de documentos que comprovem o seu problema que causa incapacidade para o trabalho. Sei que todas as dificuldades de você conseguir, principalmente do Sistema Único de Saúde, o SUS, porém, se você quiser ter reais chances de conseguir essa liminar, né, deve caprichar na documentação, levando documentos atualizados e mais de um documento. É recomendado que você consiga laudos médicos detalhando a sua doença e efetivas limitações que lhe causam para o trabalho. Se conseguir mais de um médico, é melhor, pois seria mais de um profissional afirmando ao contrário aí do que se decidiu lá o perito do INSS, a hora que negou para você. Atestados médicos, dizendo quantos dias você precisa ficar sem trabalhar. Saiba que o atestado com prazo indeterminado não é bom. Muitas pessoas acreditam que o prazo indeterminado pode ser bom. Se não existir uma previsão para sua recuperação, então o melhor é que coloque um prazo longo, né, se for o caso. Receitas de medicamentos, se possível, comprovam que você, né, adquiriu os remédios. Exames são muito importantes, quanto mais melhor. Raio-X, ressonância magnética, ultrassom, enfim, entre outros. Recomendado que não deixe que eles fiquem muito antigos. Com isso, quer dizer aí que em alguns casos o exame de 3 meses é suficiente, já outro 6 ou 9 meses, tudo dependendo aí do tipo de exame e da circunstância. Então, existe um grande número de documentos, sim, mas documentos atualizados, não pode ser uma coisa de 1 ano, 2 anos, tá? Declarações de outros profissionais de saúde, se você faz acompanhamento também de psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, etc., é bastante valioso você pedir um relatório detalhando o seu caso clínico desde quando começou o tratamento, quantas das sessões que você faz, qual o problema encontrado inicialmente, se já deve, né, já teve uma evolução, quais as limitações apresentadas nesse documento, se há necessidade de continuar as sessões, provar todas as suas despesas pessoais para demonstrar se realmente há necessidade daquele benefício que possa ser concedido ao final e seja antecipado por não ter condições financeiras, alimentares de esperar. Desse modo, conseguindo tais provas robustas,
é quase certeza que você vai conseguir a sonhada tutela de urgência aí no seu benefício que vai ser reestabelecido. Então não é a questão do seu advogado pedir, tem que ter documentação que comprove. Geralmente, esse benefício ele é concedido em decorrência de ordem judicial, é mantido durante o decorrer do processo e a pessoa não voltará a fazer perícias no INSS. É o que abrange aí um alívio às vezes, até a ajuda da recuperação, especialmente aí nos casos de depressão, síndrome do pânico, entre outros. Se você passará pela perícia designada pelo juiz no processo judicial, como um perito neutro, que não é um perito do INSS, nem tampouco um perito ali, o seu médico, ou seja, uma perícia teoricamente fora do INSS, que é a perícia da justiça, é muito mais justa do que aquela feita pelo INSS, ou seja, aumenta suas chances de conseguir o benefício na perícia feita na justiça, fora do INSS. Despesas com o processo. Ao entrar com qualquer ação na justiça, é regra que a parte interessada deverá pagar as custas processuais, custas de distribuição, diligência de oficial de justiça, honorários da perícia médica, preparos recursais. Entretanto, a maioria da parte dos clientes de ações, principalmente contra o INSS, ações previdenciárias, conseguem a chamada justiça gratuita. Não significa que você não vai pagar o seu advogado. Significa que o seu advogado vai convencer o juiz de que você não tem condições de pagar as custas do fórum. Essa justiça gratuita é concedida quando o cliente apresenta provas que não possui condições financeiras de pagar os custos do processo. Assina-se também a declaração de pobreza, né? Antigamente aí bastava essa declaração, porém é cada vez mais frequente que os juízes peçam provas de que a pessoa realmente não tem como arcar as despesas do processo. Nesse caso, utilizamos todos os comprovantes de gastos como contratamento médico, despesas da residência, água, energia, aluguel, IPTU, com alimentação, entre outros, tudo que sirva, evidentemente, para demonstrar a falta de recurso. O próprio fato de estar pedindo benefício previdenciário, por exemplo, por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, já demonstra que está em situação de necessidade, sem condição de conseguir ganhar o seu dinheiro para sobreviver, mas os documentos costumam ser exigidos. Além de gastos, né, se optar em um advogado particular, também vai precisar pagar os honorários do advogado. De modo geral, as ações previdenciárias contra o INSS, vocês pagam aí entre 30%, mas existem casos que cobram até 50%. Esse percentual sobre as parcelas atrasadas, isso é, aqueles que deixou de receber desde quando o INSS cortou ou negou o benefício, até a data que é determinada pela Justiça, também já vi cobrarem honorários, né, inferiores. Aí. Então, aquele período que você vai receber, às vezes a pessoa começa a receber o benefício, e não é ainda os atrasados da Justiça, se ela está recebendo só um mês, está tranquilo. Só que geralmente, junto com o primeiro pagamento, vem vários meses anteriores. O advogado pode receber aquilo cobrando também as parcelas como sendo atrasados. Então já vi isso também, isso é comum. A pessoa também pode optar por investir, né? Vem aí ao chamado gastar com o médico particular para acompanhar a perícia, né, do assistente técnico. Isso é bastante interessante, mas pode até influenciar no resultado favorável ao processo, mas é um gasto a mais. A pessoa contratar um médico para acompanhar na perícia. Sobre os atrasados. Ganhando o processo, geralmente você vai receber os atrasados, isso é, aquilo que deixou de receber enquanto esperava pela ação, não desde quando cessaram ou negaram o seu benefício até a data que o juiz determinar o pagamento. Alerto para o fato de que pode acontecer de não ter atrasados, ou melhor dizendo, quando esses atrasados apresentam apenas poucos meses, por exemplo, 2 ou 3 meses de benefício. Isso pode acontecer quando a pessoa entra com uma ação logo depois que o benefício foi negado ou cessado e já conseguir, por exemplo, a antecipação de tutela, a tutela antecipada, do qual nós já falamos aqui. Ou ainda, quando o juiz determina o pagamento apenas a contar da perícia médica e logo em seguida
ele já dá direito à antecipação da tutela. Também, quando no decorrer do processo você faz pedido junto ao administrativo do auxílio-doença, isso é, vai lá no INSS e pede o auxílio-doença, e durante a maior parte do processo você já recebeu o benefício mensalmente. Nesse caso, a Justiça desconta dos atrasados os valores que foram pagos pelo INSS. Então pode ser que no seu processo não tenha atrasados, não significa que você não vai deixar de pagar aí o seu advogado, tem que ser tudo muito bem explicado. Então, pode fazer pedido administrativo, pedido dentro do INSS, quem está com o processo na Justiça. No correr do processo judicial, é comum os clientes questionarem se podem tentar administrativamente, direto lá no INSS, pelo número 135 ou pelo meu INSS. No caso do auxílio-doença, ao receber o auxílio-doença, sempre explicamos que não existe qualquer impedimento para isso. Aliás, alguns clientes efetivamente conseguem receber o benefício por algum período. Isso até terá um impacto aí nos atrasados, conforme nós explicamos anteriormente. Vamos falar de outros aspectos. Alguns detalhes também são importantes para quem escolher e ingressar com uma ação na Justiça. É sempre bom ressaltar aqui. Não abandone o seu tratamento médico. Como o processo judicial costuma demorar, alguns clientes deixam de fazer o tratamento médico e, quando são chamados para a perícia médica, possuem pouca prova de incapacidade para o trabalho. Quando se sente dor aí, faz tratamento. Se você chegar à perícia sem documentos que comprovem o tratamento, isso passa a impressão para o perito ou ao juiz que você se recuperou, porque realmente estivesse sentindo dores aí a ponto de não conseguir trabalhar, estaria fazendo o tratamento, ainda que pelo Sistema Único de Saúde. Prepare-se para a perícia médica judicial. No momento mais importante do seu processo, vai ser esse. Fique atento e esteja com os documentos mais ou menos atualizados, de preferência no máximo 6, 8 meses no máximo. Nem sempre o advogado é avisado, é intimado acerca da perícia, com bastante antecedência, o que pode fazer com que você seja avisado aí há cerca de 15 ou 20 dias, né? Às vezes não dá tempo de você renovar os exames. Antes da perícia, peça a orientação do seu advogado para saber exatamente o que precisa comprovar. Por exemplo, se você pretende comprovar se sofre doença do trabalho, precisa frisar na perícia sobre as condições, né, de ergonomia, móveis, local de trabalho. Às vezes, você pode tá pedindo ali uma aposentadoria por invalidez, mas ganha, por exemplo, um auxílio-doença. Ao mesmo, ou um auxílio-acidente, por exemplo. Isso acontece por quê? Para dar a sentença, para proferir a sentença, o resultado do processo, o juiz baseia muito no laudo da perícia médica judicial. Costumo explicar o seguinte. Primeiro, se a perícia afirma invalidez total e permanente, você vai ganhar aposentadoria por invalidez. Segundo, se a perícia afirmar invalidez temporária, você vai receber o auxílio-doença. Terceiro, se a perícia disser invalidez parcial e permanente decorrente de qualquer acidente ou atividade de trabalho, então você vai receber o auxílio-acidente. O que nós podemos concluir disso tudo? Com as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu espero ter ajudado que as pessoas, apesar de doentes e sem condições para trabalhar, que estão sofrendo com a triste notícia que tiveram seu benefício cessado ou negado, ou nem ao menos começaram a recebê-los, ou até mesmo pessoas que pediram outros benefícios e tiveram a sua negativa, com as anunciadas propostas do aumento da idade, infelizmente, e o tempo de contribuição para as aposentadorias, que nós vimos aí com a reforma da Previdência de 2019, eu acredito que cada vez mais as pessoas precisarão buscar os benefícios por incapacidade. Por isso, importante ter conhecimento dos caminhos que poderão percorrer caso sejam surpreendidos por alguma decisão desfavorável, por exemplo, na perícia médica. Infelizmente, hoje nós sabemos que o tempo para se aposentar é cada vez mais longo e nós nunca podemos adivinhar o que vai acontecer no futuro.
Eu espero que essas recomendações tenham ajudado vocês. Se tiveram alguma dúvida, vocês vão deixar comentários para eu poder voltar no futuro. Compartilhe os vídeos do canal para ajudar outras pessoas. Eu conto com a sua participação, o seu comentário. E vou deixar mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, eu não cobro nada. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos que acompanham os vídeos do canal aqui todos os dias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações que possam ajudar vocês diante do INSS. Não desistam. Infelizmente, o INSS está negando metade daqueles pedidos, seja de benefício por incapacidade, por idade, por tempo de contribuição, muitos vão ser negados. Nem sempre o recurso pode ser o melhor caminho. Você pode sim fazer o recurso, você é livre. Tem alguns recursos aqui, por exemplo, de pessoas que recebem aposentadoria e fizeram revisão, que já tem 10 anos aguardando. Infelizmente, é uma situação que existe e que é hoje, infelizmente, é incomum dentro da Previdência. Pessoas que não recorreram à Justiça e estão aguardando até hoje a resposta. Eu falo isso porque tem pessoas que vêm aos comentários e dizem: estou há 1 mês, estou há 5 meses esperando. Além de demorar um pouquinho mais, isso ainda pode ser que venha negado pelo INSS, esse recurso dentro do INSS, aí você vai ter que partir para a Justiça. Não estou dizendo que a Justiça seja o caminho mais rápido, mas é o caminho mais justo hoje. Compartilhe essa informação, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações.